Olá, pessoal. Olá. Uma boa, linda, maravilhosa noite a todas, a todos. Namastê. Quem já é de casa, aquele namastê maravilhoso, aquele namaskaram. Quem não é de casa, liga tua câmera, porque hoje é dia de darshan. Também estamos aqui fazendo ao vivo pelo YouTube, aproveitando a boa internet. Estamos aqui pelo Zoom, pelo YouTube. Só respondo o chat aqui pelo Zoom, tá bem, pessoal? Pessoal, uma linda noite a todos. Muita bênção, muita paz, muito amor. Olá, pessoal lindo. Pessoal que nunca participou, liga a câmera pra gente dar um oi, pra gente, né, dar um oizinho aqui, para não ser um monólogo. Preciso de vocês, principalmente nesse maravilhoso momento de domingo. Primeiramente, gostaria de dar um oi a todos. Hoje a gente está começando com um pouquinho, né, de atraso, a gente avisou a tempo. O pai de um grande amigo faleceu e eu fui buscá-lo no aeroporto e deixá-lo para enterrar seu pai. Então, é por uma boa causa, tá bem? É por uma boa causa. Mas que bom que a gente está aqui agora. Vai ser rapidinho, eu prometo. Eu tenho certeza que vocês gostam que seja rapidinho também. Eu prometo a todos vocês, quem tem que acordar cedo para trabalhar amanhã, tá bem? Pessoal, muita luz, muita paz e muita bênção a todos no coração de todos. Espero que todos comecem a se acostumar com esse movimento, né, da gente entrar um pouquinho mais cedo para que a gente inicie no horário. Quem trabalha com espiritualidade sabe que a espiritualidade adora ser pontual, adora ter horário para começar, e a gente sempre tenta ajustar. Que bom que hoje a gente conseguiu. Muita paz, muita luz, muita bênção a todos. Vamos começar hoje falando um pouquinho de uma história que eu tenho observado muito aqui em Belo Horizonte, local esse o qual me encontro antes de subir para Bahia. Eu, Suelen Lee, Bídia e Ana Cláudia, né, e as meninas aqui, antes da gente subir para Bahia, tenho estado aqui. Mamãe tá até ali. Ei, mamãe, tudo bem, mamãe? Tô aqui na casa dos meus pais, passando essas festas e já preparando já a nossa subida. E eu observei uma coisa que é muito interessante. A gente tem várias parábolas, né, que a gente vai trazendo. Tem a dos pés descalços, tem a do carro, tem várias outras dentro de inúmeros discursos. E eu vou começar a trazer cada vez mais um pouco dessa observação do cotidiano, para que a gente comece a se fazer presente, principalmente dentro do Darshan, em uma contemplação real dessa contemporaneidade de tudo que se observa, de tudo que é. E eu acredito que muitos de vocês têm uma percepção muito ativa, uma objetividade dentro dessa observância dessas acontecências, das coisas que vão surgindo ao longo da nossa caminhada aqui no planeta. Parábolas essas, dentro de crônicas, não escritas, apenas sentidas, apenas observadas. Veja você que interessante. Faz uma inspiração profunda pelo seu nariz, solta pela boca, inspira pela boca, solta pelo nariz, inspira pelo seu nariz, solta pelo nariz, inspira pela boca e solta pela boca.
Esse quentinho no coração. Olha só que interessante. Eu já contei aqui em casa a parábola do beija-flor. Na casa dos meus pais tem um potinho daquele, sabe que você põe água com o beija-flor? Aqueles potinhos de plástico que você põe ali, deixa ali na varanda, na janela, na sala. E observando, né? Meu pai coloca a água dos beija-flor de manhã e tira de noite. E ele tira de noite para que os morcegos não bebam a água dos beija-flores. E no outro dia de manhã ele põe a água do beija-flor e os beija-flores já estão a postos. Todos já ficam esperando. E eu acredito que se tivesse um pouquinho mais de vontade, os beija-flores até pousariam nos dedos, sabe? Porque eles ficam tão perto, mas tão próximos, que eles até pousariam nos nossos dedos aqui. E dá até nervoso porque eles ficam tão próximos. Tem um banco de madeira que fica logo embaixo de onde fica a aguinha dos beija-flores, que você está sentado no banco de madeira, observando as coisas, e você vê até, quer dizer, os rasantes daquelas asas de beija-flores, que mais parecem pequenos drones, né? Pequenos helicópteros. Você até assusta, porque eles batem as asas tão rápido. E eles ficam realmente muito próximos da gente, muito próximos. Teve uma vez que eu quase encostei em um, assim, cheguei com o dedo tão perto, que quase que eu encostei. E eles ficam próximos porque parece que eles já são de casa, sabe? E observando um pouco melhor, eles são de casa mesmo, porque todos os dias são os dois mesmos beija-flores que ficam esperando o meu pai colocar água. Um é pequenininho, pequenininho, valente até, e o outro é um grandão, também muito valente. Só que é um negocinho daquele de água para beija-flor e dois beija-flores. Você sabe o que eles fazem durante o dia inteiro? Um fica num canto de uma árvore, o outro fica no outro canto da outra árvore, e eles ficam observando quem vai beber água. Aí aparece aqueles passarinhos, sabe que parecem uns bem-te-vi, só que são pequenininhos, que adoram beber água nesses bebedouros de beija-flor. Parecem uns bem-te-vizinhos pequenininhos. A hora que ele chega, vai o beija-flor, dá a picada nele, o outro sai correndo, sai voando. E ele volta pro posto dele, e o outro beija-flor volta pro outro posto dele. Aí o beija-flor maior vai beber água, o pequenininho vem, bate neles, começa a brigar, e e pula no varal, vem pra cá, vem pra lá e bate no outro. Teve até uma vez que meu pai contou que um bateu no outro com tanta força que caiu no chão, e ficou no chão um tempo e depois saiu voando. E depois vem a hora do pequenininho beber água e o grandão vem e bate nele. E eles ficam assim o dia inteiro. Até a hora do final do dia, quando se pega o bebedouro. Vou parar de falar negócio para beija-flor beber água, porque a gente já sabe que é bebedouro. E guarda, e os dois vão seguir o rumo deles. No outro dia de manhã, eles já estão esperando. Os dois beija-flores já estão esperando. E a água é colocada novamente, e o ciclo se repete. Percebam vocês. Dois seres livres.
Dois seres, inclusive, metaforicamente responsáveis pela abertura do coração. Dois seres que vêm visitar-nos e convidar-nos a abrir o coração. Presos dentro de si mesmos, na falsa ilusão do que é o controle. Presos dentro de si mesmos, não aproveitando todas as outras flores disponíveis ao longo do dia, ao longo da região. Presos dentro de si mesmos, ao não dividir um bebedouro que é desse tamanho e que nem precisa ser trocado todo dia se não quiser. Porque é um bebedouro desse tamanho, sei lá quantos ml de água cabe lá, mas um beija-flor é um passarinho tão pequenininho e tem aquela linguinha, né, que ele chega com o biquinho. Dois seres livres. Completamente presos dentro de si mesmos, acreditando que aquilo é o mundo deles e que eles precisam lutar por aquilo, zelar por aquilo, porque aquilo é o que vai trazer a eles a completude. Paulo, mas são dois beija-flores brigando por conta de um bebedouro, é isso tudo? Quantos de nós somos completamente livres? Quantos de nós somos verdadeiramente livres? Meus queridos, todos são livres. Todos são livres. Só que a prisão mental construída faz com que nós acreditemos que aquilo é o que irá sustentar o nosso ser aqui. E nós iremos lutar com unhas e dentes para sustentar algo que é insustentável e incontrolável. Porque percebam vocês, se o meu pai colocar água amanhã e eu tirar, esses beija-flores vão entrar em colapso. Vamos fazer o teste? Eles vão entrar em colapso. Se eu fizer um furinho embaixo e aquela água vazar toda, o que vai acontecer com esses dois beija-flores? Sabe o que vai acontecer? Você sabe? Ou eles morrem de fome, ou eles vão procurar outra fonte de nutrição, não é isso? Mas como que ele vai descobrir que aquele bebedouro não é a real fonte de sustentação do ser dele? Abrindo mão da única coisa que segura ele na falsa ideia de segurança. Ali naquele ponto, cada beija-flor vai descobrir por si só o que realmente é ser livre. Dois seres livres, sem coleira, presos dentro da autoignorância, que faz com que eles não percebam
um mundo inteiro de liberdade ao seu redor. Obviamente que eu não vou nem entrar no mérito de que a água pelo qual eles lutam bravamente envenena eles todos os dias. Porque você acha que aqui em casa não é old school que vai colocar água com açúcar? Você acha que alguém aqui vai comprar ração para beija-flor e misturar na água? Você acha? Não, aqui é old school. Aqui é 3 colheres de açúcar cristal dentro do bebedouro, mistura e põe lá para o beija-flor. Olha que coincidência. Eles ainda lutam por um sistema fracassado, insustentável, o qual eles não têm controle algum e que ainda os envenena diariamente. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas como é no micro, é no macro, como é em cima, é embaixo, toda a natureza, assim como a parábola do que é a verdade, que eu já trouxe para vocês também, sobre o que é a verdade, deve estar em algum satsang da vida por aí. Eu também trago a vocês um pouco da clareza, da naturalidade sobre como a falsa sensação do controle aprisiona o ser consciente e a experienciação da consciência aqui. Veja no exemplo bobo, talvez não tão bobo assim. Porém, quantos de nós não nos permitimos viver? Quantos de nós não nos permitimos olhar para o lado para enxergarmos a saída daquele quebra-cabeça, daquele desafio, aquela pessoa, aquele relacionamento, aquele emprego, a falta do dinheiro, a falta do sei lá o quê? Quantos de nós estamos presos a uma falsa sensação de segurança e que nós não abrimos mãos dela de jeito nenhum, com medo de perder o nosso bebedorzinho todos os dias? Como? Seremos amor se não nós nos amamos? Como seremos paz se nós não somos paz para conosco? Se você acha que falar de espiritualidade é falar de edredom quentinho, aconchego, você está no lugar errado. Porque nós viemos trazer a espada. Essa espada que corta a ignorância. Esse é o movimento da luz. Esse é o movimento do amor. Se fosse para tudo continuar da forma que era, nada disso estaria acontecendo. Porém, nós temos que perceber uma coisa. E daí vem a pergunta para que nós meditemos juntos aqui. Qual é o seu bebedouro? Qual é o seu bebedouro que não permite você a nem sair do quintal da sua casa
para enxergar novas possibilidades. Qual é o seu bebedouro que traz a você uma fonte sólida de segurança, de alimento e de proteção, que faz com que você nem saia para buscar fora, ou talvez nem se dê a oportunidade de perceber que está sendo envenenado diariamente por si mesmo, claro. Ah, mas foi o outro que colocou. Sim, mas você está lá bebendo daquela fonte. Não vem falar que a culpa é do outro, porque não é. Qual é o seu bebedouro que não permite você, mesmo tendo asas, voar? Seu bebedouro pode ser uma pessoa, seu bebedouro pode ser um trabalho, seu bebedouro pode ser um familiar, seu bebedouro pode ser você, seu bebedouro pode ser uma herança, seu bebedouro pode ser um dinheiro, seu bebedouro pode ser um carro, seu bebedouro pode ser o que você quiser que seja. E você vai todos os dias no seu bebedouro para que você tenha certeza de que ele está lá. E ai de alguém se for lá mexer, você está pronto para defendê-lo com unhas e dentes. Esse bebedouro, minhas queridas e meus queridos, não vos deixa ser livre. Não vos deixam ser livres. Porque existe uma concepção, uma ilusão, existe todo um desenho, um planejamento pronto para que todos os dias você vá lá. E todos os dias sai. E todos os dias volta. E aí você fala, poxa, mas que triste, né? Não, eles estão felizes. Eles vibram. A hora que chega a água, eles ficam piando. Eu nunca vi beija-flor piar tanto na minha vida. Eu fico malucos a hora que a água chega. Ficam loucos, eles vão voando do lado, assim. Se você desconfiar que é um mosquito, alguma coisa, você até bate nos beija-flor de tão perto que eles ficam, até assim. Você acha que eles estão tristes? Você acha que eles estão sofrendo? Claro que não. Eles dão graças a Deus por mais um dia que aquela água chega para eles. Você acha que eles têm alguma consciência de que estão sofrendo? Você acha que eles têm alguma consciência de que aquilo está fazendo mal para eles? Você acha que eles têm alguma consciência de que existe 1 milhão de novas flores em um perímetro tão próximo e que poderia ser tão mais próspero para eles? E você? É livre? E você está fluindo consigo mesmo? Ou está agarrado em um bebedouro? Vamos só dar uma meditada sobre isso para que a gente abra para alguma pergunta. Inspirou. Expirou. E aí, pessoal?
Quem vem de oi? Oi. Ei, querido, namastê. Namastê. Saulo, o respeito poderia se tornar um bebedouro? Você diz em uma concepção do respeito a alguma coisa, a alguém, alguma situação específica, um respeito a uma tradição ou um respeito de uma forma geral? Não, de uma forma geral. Talvez, né, do auto-respeito, do respeito ao outro, ao ser. Ok. Me vem de falar uma coisa bem interessante em um trocadilho do respeito com respect. E aí, pegando e brincando com as palavras, trazendo elas para uma simbologia, eu vou pegar o act para que a gente pegue esse act e transforme ele em action. Então, respection. Vamos brincar que o respeito só existe se tiver uma ação de respeitar algo. E o respeitar, ele está implícito, uma garantia de que alguma ação deve ser tomada para que se mantenha ordem ou controle. Logo, se eu respeitar alguém, uma tradição, uma situação, eu estou agindo porque algum determinado padrão trouxe para mim de que uma determinada ação é necessária para que se mantenha a ordem. Então, se eu estou falando em respeito, eu estou falando em uma ação tomada porque algo diz para mim que essa ação precisa ser tomada. Mas por que você fala assim, algo? Por quê? Porque mesmo que esse algo venha de dentro, ele só vem de dentro porque existe uma identificação com algo aprendido fora. Seja esse respeito até mesmo um respeito de forma natural, no sentido dos próprios animais. O animal respeita o território do outro porque uma condição lhe é imposta. Uma condição de uma demarcação de um território, normalmente vinda com uma demarcação de força. Assim como um animal, ele só irá respeitar o outro porque o outro tem uma condição que faz com que haja uma ação de respeito. Veja, em toda a natureza acontece dessa mesma forma. Assim como o respeito a toda tradição, norma, cultura e pessoas também. Qual a frase que o seu avô falaria se você falasse mais alto que ele? Respeita o seu avô. Respeita os mais velhos. Respeita a tua tradição, respeita a tua família, respeita a tua cultura, respeita quem veio antes. Olha que interessante. Você também pode respeitar
vindo por um comando interno. Mas esse comando interno, como eu falei as 2 vezes quando eu coloquei a mão para falar que está fora, esse comando interno ele só vem porque você identifica fora algo que faz com que você tenha aquele respeito. Eu estou falando de uma forma muito ampla porque a pergunta foi muito ampla. É uma colocação muito ampla. Então eu estou falando da natureza, dos bichos, do leão que fez xixi, do cachorro que está fazendo ali, do outro que pegou no cangote do outro, da pessoa ali, do vô, da avó, do filho, do filho. Mas veja que no radical da palavra, também a gente tem 2 coisas muito interessantes dentro do respeito. Aliás, 3. Nossa, olha que lindo quando a gente abre esse leque de oportunidades da mesma palavrinha. Não sei se vocês gostam de palavras, mas elas nos fazem nos comunicar. Não somente as palavras faladas, as palavras não faladas, as palavras entendidas, as não entendidas, e todas as formas de linguagem de comunicação. E o nosso português ele é bastante rico e nos permite 3 entendimentos até mesmo dentro da própria palavra. A gente tem 3 coisas que nos remetem ao estado de experienciação aqui no planeta. Você já sabe quais são? Como corpo físico, aqui nós precisamos de ar. Respirar. Respeito tem ar de respeitar, tem resp de respirar, de respiração, tem peito que nos permite encher os pulmões de ar. Nós temos 3 coisas intimamente relacionadas dentro da mesma palavra que faz com que nós enchamos o nosso corpo de oxigênio. A vida flui através de nós. Dentro do que o nosso corpo nos ensina sobre respirar. Você sabe respirar? Você é gentil consigo mesmo na hora da sua respiração? Você é generoso consigo mesmo ao perceber a sua respiração? Você presta atenção na sua respiração? Uma das principais formas de se manter consciente meditando a ação é tendo uma boa respiração e estando atento à sua respiração, que também tem a ação. Logo, quando eu falo respeitar, eu estou falando na ação de observar o ser. Quando eu falo ser, eu estou falando ser em seu estado natural, o ser com S maiúsculo. O ser, que é o ser em seu estado natural, o S maiúsculo, é tudo que contempla a criação, incluindo os beija-flores, incluindo o bebedouro. Aí nós temos que compreender aonde se inicia
o respeito. Você, como ser, consciência individualizada, ainda que aqui de forma individualizada, dentro da dualidade, aonde se inicia o respeito. Consigo mesmo. Prestando atenção no que você coloca para dentro de si. Porque é isso que está nutrindo o teu ser aqui. Começa consigo. Respeitar-se é observar-se na plenitude da sua ação. Namastê, querido. Alguém mais? Alguém que está com muito sono e quer que termine rápido? Podem ligar o microfone, podem falar. A gente Posso viaja falar? junto. Namastê. Ei, Namaskaram, querida. Acho não, meu bebedouro esse ano inteiro foi uma... Não é uma pergunta não, tá? Só queria falar assim. Meu bebedouro, acho, não tenho certeza que foi uma ilusão, uma paixão que eu meio que inventei e virou uma obsessão. E eu sei que me fazia mal ficar me iludindo, ficar, inclusive, me alimentando de, por exemplo, essas tarólogas do YouTube para querer... Enfim, só me fez mal, como a água do beija-flor cheia de açúcar, que eu estava me envenenando, sabe? E agora eu estou tendo que fazer uma cura, fazer um corte de tudo isso. E não é fácil. Às vezes eu quero voltar para aquele lugar, quero continuar viajando naquilo, mas, sabe, é meio complicado. Só queria falar isso. Muito bem. Alguém? Alguém mais? Oi. Boa noite. Oi, boa noite. Acho que hoje veio, durante o dia todo, duas palavras. Tudo que eu li, às vezes vinha essa palavra, e o que você falou hoje tem muito a ver, que é sobre a reforma íntima. E eu gostaria que você pudesse falar mais um pouco sobre essa reforma íntima, né? Se realmente ela é tão necessária mesmo, né? Para a gente começar a se entender, começar por nós mesmos. Se você puder falar um pouco. Legal, querida. Bom, a reforma íntima normalmente é um termo utilizado dentro da doutrina espírita, né? A reforma íntima nada mais é do que verdadeiramente o autoconhecimento em ação, né? É a autopercepção e ali dentro daquelas escrituras ter alguns entendimentos e fazer as manobras necessárias para que se manifeste o que verdadeiramente necessita, né, acontecer. A reforma íntima nada mais, nada menos é do que nós fazemos constantemente em sanga, né? Nós estarmos verdadeiramente
nos presenteando com o amor em movimento. O que é isso? Trazendo a espiritualidade contemporânea para o nosso dia a dia, porque sem essa movimentação do amor em mim, em ti e em nós, nada disso seria possível. Porém, também, tão importante quanto ser a luz em ação, porque eu somente serei o amor em movimento, sendo verdadeiramente a luz que eu vim ser e ver no mundo. Então, de nada adianta nós termos milhares de bebedouros se nós não estamos trabalhando a nós mesmos para nos identificarmos os reais fazedores, realizadores da nossa felicidade, né? A reforma íntima, ela vem, como vários outros termos em inúmeros lugares, para que a pessoa verdadeiramente comece a acessar algumas escrituras, tenha alguns entendimentos dentro daquelas escrituras e comecem a fazer algo com isso. Porque o conhecimento em si, e não somente eu, vocês vão achar diversos vídeos de vários eus falando sobre isso pela internet, vocês vão cansar de ver isso. Todos vão falar a mesma coisa com vocês. Não adianta nada você saber todas as escrituras, ler todos os livros, decorar tudo que você quiser decorar, porque o entendimento real só vem na hora que você sai da frente disso tudo que está acontecendo. A real reforma íntima, a real, e o que a gente está falando é de uma porcentagem minúscula dentro de toda uma humanidade, é quando verdadeiramente você tem uma reforma, o qual você percebe que você não deveria estar agindo aqui, deveria estar deixando com que a sua própria natureza haja aqui. Porque toda atitude, toda ação que vem proveniente do que é uma consciência individualizada, ela é uma ação que está sendo tomada com base em identificações e fenômenos, e não uma manifestação do seu real ser aqui. Ok, pode ter ficado um pouco complicado compreender isso. Vamos trazer para uma forma bem real, da qual a gente consegue ver no nosso dia a dia que funciona? Ok. Quando eu deixo com que o universo flua através de mim, eu estou saindo da jogada e estou deixando com que a vida flua. Quando eu paro de querer desejar para mim somente o que eu acredito ser bom para mim, eu saio dessa jogada e deixo com que essa manifestação divina ocorra. Tá bom, ainda está muito complicado, então vamos dar um exemplo bem mais simples ainda. Imagina você que você quer comprar um carro novo. Assim vai ficar bem mais fácil. Eu quero comprar um carro novo. Se você falar assim, vamos brincar que a gente está rezando e pedindo para Deus um carro novo. Ou para o universo, ou para quem você quiser, para o seu anjo da guarda. Deus, eu não aguento mais a minha lata velha, eu quero um carro novo. Quero um carro novo. Você faz isso? Você não faz isso. Normalmente você coloca o dedo dentro do seu pedido. Nossa, eu preciso tanto de um dinheiro para eu comprar um carro novo. Vocês percebem como que a gente vai entrando no meio do que a gente quer e pode ter por merecimento? Vamos ser mais prático ainda. Eu quero um carro novo, mas eu não tenho dinheiro. Ou eu quero mudar para Bahia, mas eu não tenho como. Se você colocar uma condicional de que somente
Você irá ser feliz, você irá ter dinheiro, você irá ter um carro novo. Se você coloca uma condicional, eu só terei uma casa nova se eu tiver dinheiro. Eu só terei um carro novo se eu tiver dinheiro. Você faz com que toda uma possível manifestação não aconteça na sua vida. Porque você coloca uma determinação de que eu só serei feliz se tiver alguém. Eu só teria um carro se eu tiver dinheiro. Eu só vou ter uma casa se acontecer isso. E você perde uma oportunidade enorme de uma gama de infinitas possibilidades da sua vida acontecer. Eu só vou ser feliz quando... Não é? E daí a gente volta na questão da reforma íntima. Porque a reforma íntima é uma autoobservação constante para que verifiquemos se os valores almejados, desejados, estão sendo praticados no meu dia a dia. E para que valores esses sejam praticados no meu dia a dia, eles precisam estar sendo manifestos. Aí a gente vai para a chavinha da manifestação plena. Eu ia falar tio Saulo, mas vocês iam rir. Que o tio Saulo trouxe para vocês. Três coisinhas para manifestação plena. Olha que de manifestação a gente entende, viu? Mas não é o que a Sueli colocou no grupo lá não do livro, porque o que a Sueli colocou, tem um outro grupo lá que a gente faz parte, a Sueli colocou ainda assinou, Saulo. Eu falei, não, querida, eu não falei isso não. Não falei isso não, querida, não é bem isso não. Vamos estudar o que o Titi tá falando. Tô brincando com vocês. Ó, brincadeira. Eu sinto, eu penso, eu ajo, eu manifesto. Se esses três estão em consonância, eu tenho uma manifestação. Se algum desses, dentro do teu pensamento do que seria uma reforma, se algum desses não estiver de acordo, não vai ter uma manifestação plena. Você precisa sentir, pensar, agir para que se manifeste. Vou contar. O André está até ali, fingindo que não está me vendo, mas o André está até ali. Ah, oi André, tudo bem? Boa noite, querido. Namastê. Namaskaram. O André sabe, então a gente vai contar. A gente nem precisa contar a manifestação do terreno em Barreiras, aliás, dos dois terrenos e da chácara em Barreiras, na Bahia. A gente pode contar da manifestação do carro. Eu não vou contar muitos detalhes, porque senão fica muito longo, muito comprido, depois a gente pode contar num outro momento. A questão é que, se eu fosse seguir por todas as vias legais de fato, eu nunca teria o carro que a gente tem hoje como família. A gente queria trocar de carro, a gente queria um carro maior, a gente precisava de um carro que fosse 4x4, que coubesse as crianças, aquela coisa toda e tudo mais. Mas se você fosse parar para pensar, e quem sabe a vida que a gente leva, fala assim, pô, quando que a gente vai ter dinheiro para comprar um carro desse? Ok. A questão não é quando a gente vai ter dinheiro, a questão é como que esse carro chega até mim. Então, acho que foi num sábado, né, que eu e a Angélica, a gente havia conversado sobre, nossa, a gente precisa de um carro que seja maior. Pois é, ele precisa ser maior, precisa ser assim, assim, assado. Então a gente já estava sentindo no coração, a gente já estava visualizando e a gente já estava agindo dentro da nossa manifestação. Nossa, aqui, como que seria esse carro e como que seria bom para nós? Porque eu não sei se vocês se lembram,
eu vou repetir para vocês, precisa ter uma função. Porque se não tem uma função, não adianta você querer. E você pode falar de um carro até a sua própria iluminação espiritual. Opa, agora teve gente que até olhou assim, hã? Tá falando de iluminação? Ops! Ai, meu Deus do céu, esse povo. Tava achando que tá falando de um carro. Até agora tava achando que tá falando de carro. Mas tudo bem. Prestem bastante atenção. Se você não viver isso, se você não sentir no seu coração, se você não visualizar isso, se você não tiver ação, você não vai conseguir manifestar porque não vai ter uma função. E como que você sabe que existe uma função? Seu coração vibra quando tem uma função. Porque tem uma função, existe uma prosperidade ali, existe um propósito. E esse propósito se manifesta em múltiplos. O pessoal da saúde sabe melhor do que eu quando tem uns pensamentos que eles lançam seus impulsos elétricos e esses impulsos elétricos fazem com que essa manifestação energética aconteça. Estou ensinando vocês a ganhar na loteria também, tá? Fiquem atentos. E daí nisso a gente falou no sábado. No domingo a gente encontrou com o André. A gente conhece o André há anos e a gente tem o mesmo carro. O André olhou para o nosso carro, que já estava mais velho, e falou assim, nossa, seu carro tá bonito, você não quer vender seu carro, não? No outro dia. E o André já tinha visto nosso carro, ó, inúmeras vezes. Ele falou, nossa, seu carro tá maravilhoso, ele tá brilhando aqui, o que é isso? Seu carro tá lindo, você não quer vender? Falou, bom, a gente quer. E quando a gente falou a gente quer, a gente abriu um leque de oportunidades e de possibilidades para que essa manifestação acontecesse. Você acha que a gente estava pensando assim? Nós não temos R$ 1 para comprar um carro que custa 5 vezes mais do que o que a gente tem? Você acha que a gente pensou nisso? Claro que não. Porque se eu pensar nisso, eu não vou manifestar o que eu quero. Eu vou colocar uma série de óbices no meio do caminho que não vão me permitir enxergar aquela manifestação como sendo uma manifestação plena. Sabe o que a gente fez? A gente quer um carro desse tipo. Aí começaram a aparecer vários carros. Aí o André apareceu com um que era exatamente o carro que a gente queria, do mesmo jeito, maravilhoso, pegava o nosso em troca e sei lá o que, e aquela coisa toda. Mas aí eu olhei para o André e falei assim, André, não tem teto solar. Mas, Saulo, eu consegui o carro para você e não sei o que lá, pererê, parará, mas você não tá vendo? Eu falei, cara, eu nunca tive um carro com teto solar na minha vida. Se eu tô manifestando, eu quero um carro que tenha teto solar. Porque é o carro que eu quero. Vejam bem, não confundam isso com desejo, com qualquer outra coisa, porque não é. É manifestação. São outros 500. Outros 500. Tá bem? E aí, vocês acreditam que em menos de uma semana apareceu outro carro, do jeito que era para ser, com o teto solar, do mesmo jeito, pá, 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 pá. E como que eu comprei o carro? Então, eu não comprei. Eu não vou falar que eu ganhei porque eu pago mensalmente, mas eu ganhei o carro, não paguei documentação, não paguei absolutamente nada. Ganhei entre aspas, porque o carro foi comprado à vista e eu pago uma parcela que é menor do que uma parcela de um carro popular mensal. Imagina você, na sua vida, se você colocar empecilho para tudo que você for fazer, você não vai sair do lugar.
Você nunca vai estar na hora certa, com a pessoa certa, no momento certo, fazendo a coisa certa, no emprego certo, com o dinheiro certo, com a energia certa. Nunca vai estar na hora certa. Sabe por quê? Porque não se está no momento presente. Está sempre planejando, 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 planejando e não se vive a vida. Quanto de nós estamos verdadeiramente em reforma íntima, manifestando em nós toda a espiritualidade disponível? A não ser que você pense que a espiritualidade está em cima e você está embaixo. Porque, meus queridos, para que se viva a espiritualidade em toda a sua plenitude, é você reconhecer que está aqui encarnado e é aqui que você precisa se libertar das amarras que vos prendem à total escuridão e trevas. Porque se fosse para estar lá em cima, você não estaria aqui. Ah, mas se fosse tão evoluído mesmo, não estaria encarnado. Sim, fala isso com Buda, fala isso com Jesus, fala isso comigo, fala isso com a Viti, fala isso com o Muji, fala isso com o Eckhart Tolle, fala isso com o Satya Prem, fala isso conosco. O que nós viemos fazer aqui? Nós viemos mostrar a espiritualidade prática. Nós viemos mostrar e provar por A mais B que você está aqui para ser feliz e se manifestar em toda a sua plenitude. E isso é reforma íntima. Reconhecer-se divino. Retirar todas as amarras e todos os véus que fazem você se sentir impotente, impróspero, incrédulo. E trazer a você uma profunda e real compaixão para consigo mesmo, para que se tenha respeito pela tua própria encarnação aqui. Porque se é aqui que você está, os seus olhos têm que estar aqui. Isso é reforma íntima. Se fosse para você estar nos seus olhos lá, aonde eu quero chegar, aonde eu tenho que ir, com quem que eu tenho... Ah, e quem que eu fui na minha vida passada? Você sempre vai ser alguém famoso, tenho certeza. Sempre. Em qualquer coisa que você for ver lá, os tarólogos lá de final de ano. Você sempre vai ser alguém famoso, igualzinho a Flávia falou, né, que foi ver umas coisas lá no YouTube. Você sempre vai ler sua mão. Olha, se você é mulher, você foi Joana d'Arc. Se você foi homem, você foi alguém ligado a alguma coisa lá da corte do rei Arthur. Sei lá quem que você foi, mas você foi alguém. Você nunca foi o cara que fazia coxinha no Nordeste nos anos 20. Pra quê? É claro que você não foi. Você nunca foi a mulher que engraxava sapato no cais do porto de São Paulo. Você nunca foi. Claro que não. De Santos. Claro que não. Tá na hora da gente parar de ficar buscando histórias, buscando fora e verdadeiramente auto-reconhecer-se aqui. Porque existe um movimento ainda a ser feito
Isso está até dentro do livro A Essência da Virtude que eu estou escrevendo, que eu falo que o movimento ele se inicia, ainda que dentro da dualidade, ainda daqui, que nós estamos dual, a gente não consegue ainda compreender ou perceber o que é esse todos somos um ainda, porque a gente não se sente um, a gente se sente consciência individualizada, egóica, mente humana aqui. Então esse movimento precisa partir de mim comigo mesmo, o movimento de subida em ascensão, para que daí esse movimento retorne a mim e flua através de mim, céu-terra. Por isso também que na estação 1 a gente tem um templo, que é um templo de céu-terra, e um templo de terra-céu. A gente tem um templo de conexão e um templo de reconexão. Porque você só vai fazer o seu caminho completo, perfeitinho, dentro da sua reforma íntima. Eu tô chamando de reforma íntima porque a pergunta foi dentro da reforma íntima, então eu estou usando essa energia kardecista. Você só vai ter essa volta completa dentro do que se acredita ser uma reforma íntima quando tiver amor por si mesmo aqui. Não é lá. Lá você já é belo, perfeito, manifesto. Lá você não precisa de nada, queridos. Fica tranquilo. Lá tá tudo certo. Tô brincando lá, tá? Só para ficar simples, de fácil e simples entendimento. Lá você não precisa de nada. Você precisa é aqui. Se você não precisasse aqui, você não estaria aqui. Eu estou em perfeita manifestação aqui. Eu estou observando aqui. Não somente nessa vida, em outras vidas eu tomei atitudes extremamente chocantes e vou continuar fazendo. E você, o que você tem feito de chocante? Ou você tem entrado para a espiritualidade e tem sido um cordeirinho? No mínimo, eu consigo me lembrar de 2 a 3, falando aqui para nós ocidentais, eu consigo me lembrar de 2 ou 3 passagens bíblicas de Jesus chutando balde, passando a foice, arregaçando a cara do povo. E vocês estão esperando que essa espiritualidade que vem na nova era, que vem com a abertura de um portal de fogo aonde corta quase 1/3 da população mundial numa pandemia, e vai continuar fazendo, porque 2020 não acabou, e nós já falamos para os 3 primeiros meses de 2021 ainda. Vocês estão esperando que vão chegar pôneis cor-de-rosas e unicórnios e vão falar com vocês sobre os cristais, sobre as cores e as coisas que vão... Nós estamos falando de mudança real de vida aqui. Já acabou a brincadeira. E todos aqueles que são sérios estão levando as pessoas a tomar atitudes, ações. Porque já passou da hora do ser humano acordar. E a reforma íntima, ela vem exatamente nesse ponto. Só vai existir uma reforma se existir ação. Agora, a sua ação, ela pode ser qualquer ação.
Ela precisa estar recheada com um bom intento. Aí você se nutre, aí você se intenciona e tem a sua ação. Aí vale a pena, aí tem função. Aí a espiritualidade corrobora com você, você colabora com o universo, e tudo flui, e tudo fica lindo. Mas, enquanto eu quiser uma reforma íntima para eu ser aceito, uma reforma íntima para eu ser mais feliz, uma reforma íntima para que eu ganhe na loteria, uma reforma íntima, sei lá para quê, aí realmente a reforma íntima não vai funcionar. Ela tem que ser real. Aí eu volto no que o Dani falou, na questão do respeito. É necessário ter uma ação de peito, de respiro, de atenção, de honrar o ar em mim. Mas vejam, como eu não estou aqui para churumelas, como eu não estou aqui para ficar falando sobre coisas que as pessoas não irão fazer, eu sempre coloco da seguinte forma: todos aqueles que honram e agem pela luz, pelo amor, são meus irmãos. Todos aqueles que agem pelo amor e pela sacralidade de tudo que é distribuído são meus irmãos. Todos os outros também são meus irmãos. Porém, aquele que honra a Deus sobre todas as coisas também é meu irmão. E aquele que não honra também é meu irmão. Só que está na hora da gente começar a compreender verdadeiramente qual é a tomada do jogo. E muito disso a gente vai começar a levar muito a sério em alguns grupos de discipulado que a Sueli está organizando, onde a gente vai começar a falar muito sério sobre tomadas de decisão, e aproveitando o que a Natália colocou da reforma íntima. Porque nós somente vamos levar a sério o que nós estamos fazendo, vivendo em toda a plenitude essa harmonia do ser. Vamos deixar o bebedouro para lá? Vamos reconhecer qual que é esse bebedouro que me faz ficar ali ligadinho? Então a gente tem que fazer uma coisa muito séria com a gente mesmo. A gente tem que fazer um trabalho muito sério com a gente mesmo. A gente tem que se respeitar muito e a gente tem que realizar uma reforma muito, muito, muito profunda em nós. Muito. Porque senão eu vou ser mais um. Repetindo igual papagaio o que está escrito. E não vou estar agindo pelo entendimento que é disponível a mim por merecimento. Por eu ser centelha divina. Filho e filha. Irmão, irmã. E vou parar de ficar buscando no outro, no próximo, ou na escritura, em qualquer lugar que seja, a saída para a minha situação. Eu sinto, eu penso, eu ajo, eu manifesto. Isso é reforma íntima. Isso é reforma íntima. O resto, queridos, história para boi dormir. É reforma para os outros.
É meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu cachorro, minha sogra. É essa reforma. Quando não tem ninguém olhando, né? Aí é a reforma. E quando eu estou sozinho comigo mesmo? O quanto que meu coração verdadeiramente sofre. O quanto que eu estou ansioso. O quanto que eu estou preocupado. Né? Tem Deus no coração? Tem fé? Tem fé mesmo? Confia? Então confia, não confia desconfiando. Isso é reforma. Nada abala o que você já é. Em absolutamente nada. Não é isso? Meus queridos, lindo, maravilhoso, próspero, refrescante. Namastê. Luz, paz e bênção no seu coração e no coração de toda a humanidade, para que uma reforma íntima, verdadeira aconteça em você. Você precisa identificar o bebedouro, para que se desprenda, se desfaça, se dissolva, para que não permaneça, para que flua, para que voa, para que se libere, para que seja livre, porque senão, meus queridos, vai ser mais uma ilusão, um novo bebedouro, e mais outro bebedouro, e mais outro bebedouro, e mais outro bebedouro. Quando, na realidade, a fonte inesgotável da felicidade divina não é uma fonte, ou é uma fonte. Namastê, meus queridos. Lindo domingo. Muita gratidão a todos presentes, lindos, maravilhosos, refrescantes e sensuais. Muita luz, paz e bênção. Muita gratidão a todos. Vamos juntos realizar, então, uma reforma íntima, verdadeira, real, para que todos nós sejamos dignos das promessas do Cristo, do Buda, do universo para todos nós. Namastê. Namastê.